Metabolismo dos aminoácidos. Os aminoácidos, ou mais corretamente ácidos aminados, são compostos que têm um grupo ácido e depois, no carbono 2, o carbono alfa, o grupo amina, sendo por isso designado alfa ou 2 aminoácidos. Como referi, deveríamos chamar ácidos aminados porque a função ácido é mais importante. Mas o nome aminoácido está tão enraizado que irei manter essa denominação. Com exceção da lisina, em que o grupo substituinte é outro hidrogênio, e portanto é um aminoácido assimétrico, tem eixo de simetria, todos os restantes aminoácidos são assimétricos. E portanto, em relação a este carbono, vão poder ter duas formas. Quando pomos a função ácido para cima, e o grupo amina se encontra para a esquerda, estão na chamada forma L, que é a forma a conformação com que os aminoácidos que estão presentes nas proteínas se apresentam. Se usarmos a notação RS, que é uma notação que não depende da forma como escrevemos, como sabem, vamos verificar que a grande maioria dos aminoácidos, dos L-aminoácidos, estão na forma S, com exceção, como é óbvio, da glicina, que não tem eixo de simetria, e da cisteína, que é o único que se encontra, o L-cisteína, corresponde à forma R. Como sabemos, os aminoácidos possuem o tal grupo amina e são os componentes das proteínas. E assim, referimos-nos aos cerca de 20 aminoácidos, que são os aminoácidos que estão codificados no nosso genoma. Alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico ou aspartato, cisteína, glutamina, ácido glutâmico ou glutamato, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Estes, como referi, são os que estão codificados no genoma e que correspondem aos aminoácidos que formam as nossas proteínas. Mais tarde descobriu-se um 21º aminoácido, e muitas vezes até é referido dessa forma, a selenocisteína, que inicialmente foi descoberta na peroxidase do glutatião e que também está codificado no nosso genoma. E, portanto, nesta altura temos 21 aminoácidos. Já foi descoberto um 22º, mas não ainda no homem, mas sim noutros seres vivos, que é a pirrolizina, será então este o 22º aminoácido. É vulgar aos aminoácidos atribuir um símbolo com 3 letras, ou então, muitas vezes, para facilitar a descrição no genoma, apenas uma letra. É vulgar nos livros, em vez de 20, aparecerem 22 ou 23, e muitas vezes ignoram a selenocisteína, e incluem a hidroxilisina e a hidroxiprolina, e muitas vezes também a cistina. No entanto, estes aminoácidos não estão codificados no genoma. A hidroxilisina e a hidroxiprolina, como depois iremos ver, corresponde a hidroxilações da lisina e da prolina já incorporados na proteína e, portanto, a alterações pós-tradução. A cistina corresponde à oxidação de duas cisteínas, que vão perder os 2 hidrogénios e formar uma ponte de sulfureto e, portanto, corresponde muitas vezes ao estabelecimento da estrutura terciária da proteína. Curioso é que esses livros que consideram 22 ou 23, além de se esquecerem do 21º aminoácido, também não incluem outras modificações, como por exemplo o carboxiglutamato, que corresponde também a uma alteração depois da síntese proteica e que
iremos ver que está presente em algumas proteínas. Todos estes 20 aminoácidos são essenciais para a síntese proteica. Daí pode-se colocar a questão porquê essencial e não essencial. Quando falamos de aminoácidos essenciais e não essenciais, não estamos a referir à necessidade para a síntese proteica. Estamos a referir, sim, se é ou não essencial a sua ingestão. E, portanto, na realidade, se são nutricionalmente essenciais ou nutricionalmente não essenciais. Ora, esta classificação tem alguns pontos que são duvidosos. O que é que eu quero dizer com nutricionalmente essencial ou nutricionalmente não essencial? Se eu for considerar se existe ou não um mecanismo de síntese a partir de glicídios, por exemplo, nessa altura só estes 9 que aqui estão indicados é que são efetivamente essenciais. Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Não temos processo de síntese a partir de intermediários, quer da glicólise, quer do ciclo de Krebs. No entanto, é frequente nesta lista adicionarem a arginina como sendo também essencial. No entanto, como vamos ver, há uma possibilidade de síntese de arginina a partir de compostos não aminoacídicos, que é o caso do alfa-cetoglutarato. Via glutamato é possível produzir a arginina. Só que, como esta arginina não é produzida em quantidade suficiente para o crescimento e apenas ocorre no fígado, é frequente considerarem como essencial. Alguns autores, e porque, como eu referi, há esta capacidade de síntese, chamam a arginina, em vez de se chamar essencial, chamam-lhe condicionalmente essencial, porque será necessária a sua ingestão, especialmente durante o crescimento. Também há autores que, no caso da tirosina e cisteína, também colocam o termo condicionalmente essencial ou semi-essencial. Nestes casos, é fácil perceber o porquê. A cisteína vai ser produzida a partir de uma serina, mas é sempre necessário a metionina como dador de enxofre. Já a tirosina é produzida diretamente a partir da fenilalanina. Isto significa que se eu não tiver metionina e fenilalanina em quantidades excedentes, não vou conseguir produzir a cisteína e a tirosina. Daí que alguns autores lhe chamem de condicionalmente essencial. Claro que se considerarmos estas situações da arginina, da cisteína e da tirosina que acabei de referir, nessa altura, e realmente às vezes em alguns livros aparece isso, consideram a glutamina, glicina, prolina e serina como também sendo essenciais. No entanto, como vamos ver, há capacidade de síntese destes aminoácidos, o que parece é que eventualmente não será suficiente em algumas fases de maior crescimento. Portanto, de alguma forma não seria tão equiparada à arginina, porque, como eu referi, a arginina apenas é sintetizada a nível hepático e numa situação muito concreta, que é o ciclo da ureia. Portanto, é um pouco diferente da síntese dos restantes aminoácidos. E por isso, iremos considerar como essenciais estes 10 aminoácidos que estão aqui marcados com o E. E vamos ver que a partir da glicose, como vimos na glicólise, forma-se o 3-fosfoglicerato e este 3-fosfoglicerato
pode ser utilizado para a síntese de serina e a partir desta de glicina. Depois a serina pode ser degradada a 3-fosfoglicerato ou a piruvato, como iremos ver. A serina, o seu esqueleto é usado para formar a cisteína, no entanto, é importante a metionina como dador de enxofre. Como nós vimos na via metabólica, o fosfoglicerato é degradado a piruvato e este piruvato pode ser utilizado para a síntese da alanina. Normalmente, o piruvato entra para a mitocôndria e aí vai ser oxidado a acetil-CoA, é descarboxilado também, e normalmente este acetil-CoA reage com oxaloacetato formando o citrato. Nós também já vimos que o piruvato pode dar origem ao oxaloacetato e assim, via piruvato oxaloacetato, podemos formar outros 2 aminoácidos, é o aspartato e a asparagina, a partir do oxaloacetato. Uma glicose dá 2 piruvatos. Se considerarmos um piruvato a ir para acetil-CoA e outro oxaloacetato, forma-se citrato e a partir deste o alfa-cetoglutarato, que é o substrato para a síntese de glutamato, e a partir do glutamato podemos formar a glutamina, a prolina e a arginina. O tal que supostamente é essencial, mas que temos alguma capacidade de síntese. Falta aqui um aminoácido que é a tirosina, mas a tirosina é produzida diretamente a partir da fenilalanina e, portanto, não entra nestas vias metabólicas que aqui estão descritos e, portanto, não pode ser produzida a partir da glicose. De referir, como sabemos, o alfa-cetoglutarato no ciclo de Krebs vai dar malato e este malato pode originar oxaloacetato e a partir daqui o aspartato, o que significa que os carbonos, glutamato, prolina, glutamina, podem ser utilizados para a síntese de outros aminoácidos, como iremos ver. Também, como já sabemos, o malato pode sair da mitocôndria, formar oxaloacetato e este o fosfoenolpiruvato, e a partir daqui deste fosfoenolpiruvato também podemos formar serina ou alanina. Aliás, se quisermos degradar completamente, como depois iremos ver, o glutamato, ele terá de ser convertido a alfa-cetoglutarato, sair como o malato, dar fosfoenolpiruvato e depois este fosfoenolpiruvato, piruvato, acetil-CoA, para agora poder ser completamente degradado. Mas também é fácil de ver por este mecanismo que aqui está, que estes esqueletos carbonados podem ser trocados de um lado para o outro, porque temos esta capacidade de síntese destes aminoácidos. Outra classificação que é vulgar ser colocada nos aminoácidos é se são glicogénicos ou cetogénicos. Esta definição, a primeira vez que foi referida, em 1967, tinha a ver com animais fluorinizados e, portanto, numa situação em que estavam a produzir corpos cetónicos, portanto, estavam em cetogênese, diabéticos e em situação de cetogênese, e que eram administradas a alimentação ou eram administrados determinados aminoácidos e depois iriam ver se havia aumento ou não da glicose na urina. E foi assim que apareceu este termo glicogénico. Atualmente, porque o termo glicogénico não diz respeito propriamente se forma ou não glicose, mas se vai originar metabolitos que são intermediários da glicólise ou do ciclo de Krebs e, portanto, pelo menos do ponto de vista teórico, podem formar a glicose. Já aqueles aminoácidos denominados cetogénicos são os que são degradados diretamente ou a acetil-CoA
ou a corpos cetónicos e, portanto, não podem ser convertidos a glicose. Apenas 2 aminoácidos são exclusivamente cetogénicos, a leucina e a lisina, sendo que temos alguns aminoácidos, como o caso da fenilalanina, isoleucina, tirosina, triptofano e eventualmente a treonina, que podem ser considerados como simultaneamente glicogénicos e cetogénicos, ou cetogénicos. A treonina vai depender, como depois iremos ver, da via metabólica que será utilizada. Todos os outros são normalmente glicogénicos. Relembrando aquilo que acabámos de falar, a glicose pode dar origem a fosfenolpiruvato e piruvato. Como sabemos, este piruvato está em equilíbrio com o lactato, mas normalmente no estado alimentado, o piruvato vai dar origem ao acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs, sendo assim completamente degradado. Quando começamos a entrar em jejum, o piruvato é desviado para oxaloacetato, malato, sai da mitocôndria e vai originar o fosfoenolpiruvato, que pode ser usado para a síntese de glicose ou também para a síntese de glicerol. Também nesta situação de jejum, os tereacilgliceróis são degradados, originando o glicerol, que é, como já vimos, uma fonte para a síntese de glicose, mas também pode ser eventualmente utilizado depois para a formação de piruvato. Nesta situação, no jejum, há a mobilização dos ácidos gordos, o acil que dentro da célula vai formar acilcoenzima A, e na mitocôndria é degradado pela beta-oxidação à acetilcoenzima A, e este acetilcoenzima A vai levar à origem dos corpos cetónicos, o acetocetato e o hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato ou 3-hidroxibutirato. Ora, é fácil percebermos que aminoácidos que originem acetil-CoA, nestas condições, especialmente a nível hepático, se aumentam a concentração de acetil-CoA, vão levar a uma maior produção de corpos cetónicos e, portanto, serão cetogénicos. Já aminoácidos que originem, por exemplo, intermediários do ciclo de Krebs, como o caso do glutamato, ou aminoácidos que vão ser degradados a glutamato, como arginina, glutamina, prolina e histidina. Nesta situação, este alfa-cetoglutarato, e havendo aqui uma reação anaplerótica, poderá sair a malato, malato-oxaloacetato, fosfonolpiruvato e a partir daqui formar a glicose. E, portanto, é fácil percebermos que aminoácidos que, numa situação de jejum, deem intermediários do ciclo de Krebs, como também a metionina e a isoleucina, que dão propionil-CoA, que vai originar metilmalonil, ou a valina, que dá metilmalonil-CoA, e depois irão originar succinil-CoA, ou ainda a fenilalanina e a tirosina, que dão o fumarato, são necessariamente glicogénicos numa situação de jejum, como a que acabei de referir. Também o aspartato e a asparagina, que podem dar oxaloacetato numa situação de jejum, e porque há beta-oxidação aumentada, isto faz aumentar o NADH e, portanto, desvia o oxaloacetato para malato e para a síntese de glicose. E, portanto, é fácil de compreender a classificação em glicogénicos. No caso da alanina ou outros aminoácidos que podem originar o piruvato, pode-se colocar alguma dúvida, porque é que a alanina que dá piruvato é glicogénico e não é cetogénico. Ora, se lembrarmos, quando há a beta-oxidação aumentada e temos o aumento do acetil-CoA dentro da mitocôndria, este acetil-CoA inibe a desidrogênase do piruvato e ativa a carboxilase do piruvato, e nesta situação, em que estão a ser produzidos corpos cetónicos porque há excesso de acetil-CoA, o piruvato que entra para dentro da mitocôndria é desviado para o oxaloacetato e, portanto, para a gliconeogênese. Daí que a alanina
e outros aminoácidos que formem piruvatos também sejam classificados como glicogénicos. Vamos ver ao longo dos próximos vídeos que irei falar sobre cada um destes aminoácidos, que no caso da alanina, ela é sintetizada a partir do piruvato e é degradada também a piruvato. A arginina, temos uma capacidade de síntese a partir do glutamato, mas que vai envolver o ciclo da ureia e depois será degradada a glutamato com libertação de ureia. Dois dos azotos. O restante azoto, aliás, como na grande maioria dos aminoácidos, é transferido por um processo que se chama transaminação. Aliás, é o que acontece também com a alanina. A asparagina é produzida a partir do aspartato e vai depois também ser degradada a aspartato, mas neste caso com libertação do ião amónio. O aspartato é produzido e é degradado a oxaloacetato. A cisteína, o esqueleto pertence à serina, o esqueleto e o amónio, já agora, mas o azoto vem da metionina. E quando for degradada, é normalmente degradada a piruvato e o enxofre sai na forma de H2S ou SO3, 2-, que depois são oxidados a sulfato. Outra possibilidade é a cisteína originar a taurina. A glutamina é sintetizada a partir do glutamato, sendo também degradada a glutamato, mas neste caso com a libertação de ião amónio. O glutamato é produzido e degradado até alfa-cetoglutarato. A glicina pode ser produzida a partir da serina ou ainda do glioxilato ou da colina, podendo ser degradada a serina, a glioxilato ou ainda completamente degradada a CO2, amónio e metileno tetrahidrofolato. A histidina é essencial e, portanto, vamos depois ver que é degradada a glutamato, sendo que um azoto vai permanecer no glutamato, o outro sai na forma de ião amónio e o terceiro ligado a um derivado do ácido fólico. A isoleucina vai originar propionil-CoA e acetil-CoA e, portanto, será glicogénico e cetogénico. Todos os outros que referi são glicogénicos. A leucina também é essencial e, porque forma acetoacetato e acetil-CoA, é considerado exclusivamente cetogénica, bem como a lisina, que vai formar acetoacetil-CoA. A metionina, também essencial, vai ser degradada a propionil-CoA, sendo que o enxofre vai para a cisteína e o azoto sai na forma de ião amónio. A fenilalanina, na realidade, a sua degradação implica a formação de tirosina. Portanto, podemos dizer que ela é degradada com formação de tirosina. Também daí a questão que eu referia da tirosina ser produzida a partir da fenilalanina e, portanto, alguns autores a chamarem de ou semi-essencial ou condicionalmente essencial. Já falei deste aspecto. A prolina é produzida a partir do glutamato, sendo que depois também será degradada até glutamato. A serina é produzida a partir do 3-fosfoglicerato, podendo ser degradada a piruvato e ião amónio, ou a glicina, ou ainda voltar a originar o 3-fosfoglicerato. A treonina é essencial e será degradada a glicina e acetil-CoA, daí que seja normalmente considerado como glicogénico pela glicina, que pode originar, como já vimos, o piruvato, e cetogénico. O triptofano, que também é essencial, vai ser degradado a alanina e a cetoacetil-CoA, portanto, uma vez que a alanina dá o piruvato, é glicogénico e cetogénico. No caso do triptofano, também vai haver libertação do ião amónio. A tirosina, como acabei de referir, é produzida a partir da fenilalanina e vai ser degradada a fumarato e a cetoacetato, e portanto quer a fenilalanina, quer a tirosina são fumarato glicogénicos e a cetoacetato cetogénico.
A valina também é essencial e vai ser degradado a metilmalonato, que é o tal 20º aminoácido. A selenocisteína, o 21º aminoácido, é produzido a partir da serina, sendo depois degradada a alanina. Já a hidroxilisina e a hidroxiprolina são produzidos já na própria proteína, e portanto correspondem à hidroxilação da proteína, portanto de lisil e da prolina, e a hidroxilisina é degradada a acetoacetil-CoA e a amónio, portanto cetogénico, sendo que a prolina vai ser degradado a piruvato e glioxilato e por isso será glicogénico. Espero ter ajudado a perceber a questão do que são aminoácidos essenciais e não essenciais, e especialmente o que é que significa um aminoácido ser glicogénico ou cetogénico. Muito obrigado.